Por favor, abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. Lucas 8, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do grande Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Orem comigo enquanto vamos olhar como Jesus é apresentado aqui, o Senhor das tormentas, no mar e na vida. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. Eu imploro que o Senhor, como precisa fazer, se sobreponha às muitas limitações, distrações, dificuldades e setas inflamadas do inimigo, para impedir que a Tua palavra seja recebida pelos ouvidos, desça ao coração e produza os frutos. Eu confesso a necessidade do Senhor Espírito. O Senhor seja o nosso professor. Eu creio em Ti. O Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela, a Tua palavra, seja a regra sobre a qual nossos pensamentos caminham. Que o Senhor eleve a nossa percepção de quem é o Senhor das tormentas. E que isso seja nosso conforto, daqueles que estão no barco com o Senhor, sabendo que o Senhor está perto. Que o resultado final desse tempo seja só a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Talvez esse seja de todos os milagres o mais fácil de ser lembrado. Das pinturas que são colocadas durante a história, refletem os milagres de Jesus, esse com certeza é um daqueles que é mais recorrente, a temática é a mais frequente, Jesus acalmando a tempestade. Mas esse milagre, como todos os outros, na verdade, deseja explicitar quem é Jesus, a identidade de Jesus, principalmente em relação ao que ele foi prometido que ele faria. Jesus não é alguém que simplesmente surge do nada e aquilo que ele está fazendo, ele vai preenchendo as lacunas para que no final as pessoas, por observação própria, possam verificar a identidade desse Senhor, ou desse homem que está fazendo milagres e agora opera milagres de parar a fúria do mar. Jesus, como o Messias prometido, o Filho de Deus, existem muitas profecias que diziam que Jesus iria ser Deus homem, aquilo que ele iria fazer, e para que ele, de fato, se mostrasse capaz de realizar essas coisas, ele precisava provar durante o seu ministério. Então aqui não é diferente. A gente começa numa sequência de milagres muito interessante, estabelecido por Lucas, para que a gente compreendesse essa gradação progressiva da identificação de Jesus. No capítulo 8, como nós acabamos de ler, do versículo 22 até o versículo 25, Jesus demonstra controlar o poder sobre as forças da natureza ou da criação. Do versículo 26 até o versículo 39, Jesus demonstra poder sobre as forças do mal, expelindo aquele demônio que estava possuindo aquele gadareno. Do versículo 42 até o versículo 48, Jesus tem poder sobre os efeitos da queda, sobre as doenças. E no versículo 49 até o versículo 56, Jesus aparece como aquele que tem poder até sobre a morte. Então, nessa sequência, ela termina em Lucas capítulo 9, no versículo 20, quando Simão Pedro finalmente realiza
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, existe esse orquestrar, esse aparelhamento de Lucas, colocando os vários milagres que demonstram a identidade de Jesus, seu poder, seu controle sobre as forças da natureza, né? O seu poder sobre esse mundo caído, o seu poder sobre as forças do mal e, finalmente, o poder sobre a morte, que se conclui em Lucas capítulo 9. Aqui, de fato, Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido, o ungido, aquele que tem toda a autoridade para realizar o que bem deseja. No milagre que nós temos diante de nós, em Lucas capítulo 8, tem muitas coisas aqui que acontecem em outros. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, nós vimos que Jesus tem poder sobre os peixes, para que os peixes entrem ou pulem dentro da rede, mesmo eles tendo trabalhado a noite inteira. O controle de Jesus, de alguma forma, sobre a natureza, já estava sendo quase que, já estava provada, admitida lá, pelo menos por João, ou por Simão. Aqui é um pouco diferente. Muitos críticos ao longo da história disseram que era fácil manipular os peixes, jogando alguma coisa em cima da água, talvez os peixes viessem, e era isso que Jesus estava fazendo. Mas quem consegue controlar o vento? Quem consegue mudar o tempo e as estações? Até hoje, isso é uma coisa difícil. Com toda a tecnologia, as pessoas não mudam, não controlam o vento, as tempestades, as tormentas, mas fogem delas. Mas isso estava dentro do plano de Deus para Jesus. Jesus veio a realizar mais do que a salvação dos homens. Jesus, por meio do seu sacrifício perfeito, de fato demonstra que tem poder para realizar na primeira vinda, aquela que aconteceu 12.000 anos atrás, a salvação dos homens. Mas tem mais no Antigo Testamento que falava a respeito de Jesus como aquele que iria restabelecer a soberania mediada, reverter parte da ordem criada, anular determinadas maldições que haviam entrado no mundo por causa do pecado. Este Jesus, o filho de Maria, o filho de Eva, o filho da mulher, iria restabelecer, restaurar todas as coisas, de maneira embrionária, durante um período chamado milênio, de maneira completa lá no final. Essa se refere à segunda vinda. Então, as coisas que Jesus deseja, ou que Deus deseja que seja realizada por meio de Jesus, compreendem dois aspectos. Um aspecto que se diz em relação aos homens. Os homens precisariam ser salvos. Deus fez isso em Cristo por meio do seu sacrifício. Mas tem mais do que isso. Porque a obra de Deus por meio de Jesus vai além da salvação dos homens. Os homens não são o centro da história, nem da deles, quanto mais da história de Deus. Os homens são um aspecto importante porque Deus decide redimir para exaltar a sua graça e julgar o pecado dos homens. Mas assim como o pecado afetou todas as coisas, tudo que existe, assim também aquilo que Jesus veio realizar afeta todas as áreas. Na primeira vinda, ele veio salvar. Na segunda, ele vai restabelecer todas as coisas. A gente já sabe que ele consegue salvar. Mas será que ele tem poder para reverter, anular o poder do pecado, a influência do pecado, a negritude do pecado, a destruição que o pecado causou no coração dos homens? Será que Deus consegue de fato fazer isso em Cristo? Ele é páreo para isso, tem poder e autoridade para, numa palavra, restabelecer a ordem como Deus havia planejado e como Deus planeja realizar no futuro. Salmo 107, versículo 29, diz a respeito de Deus que Ele é aquele que faz cessar a tormenta e as almas se acalmam. Isaías capítulo 11, versículo 8 e 9, diz que um dia a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente, não se fará mal, nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías ainda diz que durante um período em que o rei estará reinando neste mundo, as pessoas que pecarem, somente aos 100 anos serão amaldiçoadas. Um período em que existe ainda pecado, mas parte da entropia espiritual, isso é, a destruição em massa causada no coração dos homens e na criação por causa do pecado, será dirimida. Isaías 35, versículo 1, 2 e também 5 e 7 diz: o deserto
e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria, exultará, receberá a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo. Eles verão a glória do Senhor, então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como a corça e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva como canas de junco. Ezequiel 40 e 48 demonstra a vinda do Senhor, o rei justo, reinando e estabelecendo justiça em toda a terra. E aspectos, então, do seu poder e da sua justiça vão passar pelo coração dos homens, adentrar nos desertos, nos sulcos da terra e reverter a ordem que foi desfigurada por causa do pecado. Jesus precisa provar que Ele é capaz de realizar isso. Por isso, este milagre aqui se reveste de grande importância. Não é que Jesus está simplesmente acalmando uma tempestade. Quem é este, como eles terminam, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que com uma palavra ordena que o tempo mude, que tem controle sobre a sua criação inteira? Quem é este? É aquele que criou o mundo tudo que existe em 6 dias. E agora, pela sua palavra, controla e pela sua palavra vai recriar ou restaurar também no futuro. O trabalho, então, que o Senhor deseja realizar, ele tem esses 2 aspectos, que são normalmente identificados nas 2 vindas. Um, para salvar os homens, na segunda, para estabelecer a sua soberania mediada. O Messias precisa se mostrar poderoso para salvar os homens. E é exatamente isso que nós vemos aqui em Lucas. Vemos o Senhor apresentado como o controlador, aquele que controla todas as coisas, com o poder de não somente criar, mas depois de caído este mundo, ser recriado e restaurado pela autoridade do Senhor. A gente precisa, irmãos, compreender o que está em jogo aqui. Meu filho trabalha no jardim, lá de casa, ele tem um cortador de grama. Quando se acaba, né, a bateria vai embora, descarrega, ele carrega a bateria e volta a trabalhar. Vocês têm uma ideia? O nosso planeta tem 40 mil quilômetros de circunferência. O Sol tem mais de 4 milhões de quilômetros de circunferência. O movimento de rotação, que é aquele que a Terra faz, responsável pela sucessão de dias e noites no mundo, distribuição do calor, né, do solar no globo, ela corre, ela roda, numa velocidade de 1.666 quilômetros por hora, 465 metros por segundo. Fora isso, a Terra translada de maneira elíptica, com mais de 100 mil quilômetros por hora. E ela não precisa de recarga. E nós, seres humanos, estamos no meio de tudo isso, porque a nossa velocidade é igual à velocidade daquele objeto que estamos dentro. Nós, exatamente agora, estamos caminhando em mais de 1.500 quilômetros por hora, rodando com a Terra, enquanto a Terra roda ao redor do Sol, e o Sol arrasta por força gravitacional todas as coisas no sistema. De onde vem todo este poder? Quem foi aquele que primeiro rodou, que colocou as coisas em ordem, estabeleceu a maneira para que ela não precisasse de recarga, não precisasse de nova corda, que nesses muitos milênios tem continuado da mesma forma? Recentemente eu estava lendo sobre Albert Einstein, sobre as equações que ele colocou à descoberta, né, de massa e energia, ou de força e energia, e como ele conseguiu colocar isso nas equações matemáticas. Fascinante. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que Einstein morreu frustrado, porque embora ele conseguisse verificar os efeitos e as constantes
e não constantes de energia daqui para lá, ele não conseguia explicar a fonte desse poder. Que energia poderia ser caminhada daqui para lá, faz sentido, mas quem criou isso tudo? Que poder estava lá no início para dar o ponto inicial e as coisas terem energia? Ele morreu frustrado, não conseguindo responder a pergunta simples: de onde vem toda essa energia que se transforma? O peixe-lua coloca 820 ovos por dia. Uma fêmea de 1,5 metros foi encontrada e possuía 300 milhões de ovos no seu ovário. 300 milhões! De onde é que vem isso? Evolução? De todas as mentiras e tolices, a teoria da evolução talvez seja a pior de todas elas, beirando a insanidade. Eu acredito realmente que não é um confronto entre ciência e fé, porque os dois necessitam de fé, sendo que ninguém estava lá no início. É um confronto de cosmovisões. Não é entre o método científico e fé, mas entre duas maneiras de conceber a realidade, uma naturalista, a outra que reconhece a plausibilidade da sobrenaturalidade. As duas cosmovisões demandam fé, mas uma beira a insanidade. No ano passado, alguns pesquisadores acharam que haviam identificado o elo perdido, essa seleção natural. Pegaram alguns camaleões lá do Quênia, colocaram lá no Havaí, e depois de algumas dezenas de anos, verificaram que a coloração dos camaleões do Havaí estava mais brilhosa, porque eles não tinham os predadores, não precisavam se camuflar com tanta clareza. Então, olha, está vendo? Descobrimos, isso é seleção natural. Então, olhando, verificando o DNA, descobriram que camaleões, depois de dezenas de anos, não importa se no Quênia ou no Havaí, ainda eram camaleões. Que o DNA, a informação genética que permitia a multiplicidade de cores, estava associada não aonde ele estava, mas ao material genético que o Criador assinou e colocou lá. Não se viu um camaleão se transformando num avestruz, por exemplo. Tudo estava lá. O grande Deus que criou todas as coisas. O evolucionismo é como alguém que chega em casa e tem um bolo com cobertura de chocolate em cima da mesa com o seu nome dizendo: eu te amo. E ele prefere acreditar que houve um engavetamento na BR-116, o caminhão do Grande Moinho se chocou com o caminhão da Granja Regina, com o caminhão da Betânia, com o caminhão da Quali, com o caminhão do Chocolate Garoto. E depois do acidente, os ingredientes se misturaram em perfeita medida. Fez com que o bolo, depois de ser feito, fosse rolando sem se destruir. Entrou na casa, saltou a cadeira, sentou-se no meio da mesa. E aí, sem compreender o que aconteceu, uma poeira de chocolate veio por cima que se condensou sobre o bolo de maneira a cobrir todo ele. E aí alguma coisa aconteceu e o nome apareceu, uma parte, e ainda escrito: eu te amo. Eu prefiro acreditar que alguém fez. Eu não estava lá quando o bolo foi feito, mas eu prefiro acreditar que alguém fez, alguém que me ama, alguém que entende de bolo. Sabe que eu gosto de bolo de chocolate? Alguém que sabe meu nome. De onde vem todo esse poder para manter a criação? De onde? O Senhor, ao contrário dessa máquina de cortar grama que precisa ser recarregada constantemente, o Senhor é o próprio combustível que dá sentido. Colossenses vai dizer que em Cristo Ele mantém todas as coisas unidas pela palavra do seu poder. E a gente precisa compreender isso. O Messias precisava se mostrar poderoso para não somente ter criado, mas agora restaurado a sua criação. Precisava ser provado que a criação reconhece a voz do seu Criador e se dobra e se muda, emudece ao som do seu chamado. Ele precisa se mostrar poderoso, porque Deus vai realizar essa transformação no futuro, nesse mundo ainda aqui. E agora nós já começamos a ver os lampejos e as introduções do que Deus vai fazer por meio de Cristo.
Mas essa foi a nossa introdução. Vamos para o nosso texto. O texto começa dizendo: aconteceu que num daqueles dias Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos. A gente já viu que aqui ele está naquele chamado grande ministério galileu, e muitas das coisas acontecem exatamente ao redor ali, porque as cidades eram construídas ao redor do mar da Galileia. O lago que ele está dizendo aqui é o mar da Galileia, que é realmente um lago que é alimentado parte pelo Hermon, que se congela durante o período de inverno, e de lá desce, caminha e enche o mar. O mar está abaixo do nível do mar, o que explica por que essas tempestades são tão frequentes e tão poderosas. De um lado ao norte, nós temos prováveis frentes frias que juntam aqui ao oeste com o vento que vem do mar Mediterrâneo, mas do outro lado, atrás das colinas do Líbano, nós temos o próprio deserto, daqui e daqui. Isso acontece um fenômeno muito comum, que é o mesmo que a gente encontra em Kansas, nos Estados Unidos. Os ventos mais frios se unem com os ventos mais quentes, e aí dá um turbilhão no meio do caminho. A terra dos tornados nada mais é do que uma maior Galileia que a gente encontra aqui. Então, o texto diz que eles estão lá, Jesus está na companhia muito importante dos seus discípulos, e é Jesus quem toma a dianteira. Vamos passar para outra margem do lago. Eu sei que o texto vai nos ensinar primariamente sobre a autoridade e a identidade de Jesus, mas também tem aplicações bem próprias, bem particulares para aqueles discípulos que, seguindo seus senhores, entram no barco em direção a uma tempestade. Na verdade, é o Senhor das tormentas, é o Senhor da tempestade, é o Senhor que controla todas as coisas, é o Senhor que tem controle sobre a criação, sobre a tempestade, quem lidera os seus discípulos junto com Ele para entrarem nessa tempestade. Nós vimos na última vez que nos encontramos que o Senhor tem essa providência, que Ele não realiza as coisas por acaso. Ele está trabalhando, dirigindo, guiando, realizando a vontade do seu Pai, mas ao mesmo tempo treinando os seus discípulos para trabalhar em prol dele, ou no lugar dele quando ele se ausenta. Aqui não é diferente. É Jesus quem toma a iniciativa. Estamos num lugar, eu quero que a gente atravesse para o outro lado. O Senhor que sabe o que vai acontecer, é o Senhor que vai permitir no meio desse processo, vai permitir que os discípulos tenham uma experiência que vai revelar o que está no coração deles, é a oportunidade para que Jesus trabalhe na vida deles. Mas é o Senhor das tormentas que nos ajuda a compreender a direção do Senhor rumo às dificuldades. Isaías 45, versos 6 e 7 diz: além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas. Eu promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O Senhor não é somente o Deus das bonanças, mas também o Deus das tormentas. Irmãos, eu sei que a gente não gosta muito de compreender. Na verdade, a gente tira Deus da jogada quando a coisa fica difícil. A gente culpa o capeta, o demônio, o pecado dos outros. Aqui a gente está vendo discípulos obedientes, seguindo Jesus, com Jesus, perto de Jesus, liderados por Jesus, exatamente para o meio, para o centro do furacão. E olhando a Escritura, na verdade, é assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus é o Deus que consegue utilizar de todas as coisas, mas aquilo que não é pecado, o grande Deus cria e nos coloca em situações de dificuldade. Salmo 23, o que diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém, aleluia, amém. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Amém? Guia-me para veredas de justiça, por amor do seu nome. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Se eu sou ovelha e o Senhor é o pastor, quem me liderou para o vale da sombra da morte? Ele dormiu no ponto e eu corri à toa. É o Senhor guiando as suas ovelhas uma hora para que elas se alimentem,
Os pastos verdejantes, né? Os momentos de justiça, o refrigério, em outros momentos, ele diz, tu estás comigo, ele continua no mesmo lugar, liderando o seu povo, e as suas ovelhas seguem o caminho no deserto, nos pastos verdejantes, à sombra da morte. As dificuldades não são culpa do demônio. Muitas das nossas escolhas pecaminosas podem trazer sobre nós disciplina, mas não é o caso aqui. O nosso Senhor é o Senhor das bonanças, mas também é o Deus das tormentas. Se nós ignorarmos esse aspecto do grande Deus, que tem um plano por trás de tudo que faz, e lições para nos ensinar que precisam da nossa atenção espiritual, e esse aguçar espiritual demanda dor e dificuldade, tormentas, aflições, tempestades, perigos de morte, é o que o texto diz, versículo 23. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles o quê? Corriam perigo, não é isso? Se nós ignorarmos isso, nós não compreenderemos o que Deus deseja fazer. Deuteronômio capítulo 6, assim, Deuteronômio capítulo 8, o Senhor descreve a caminhada com ele no deserto, dizendo, olha, eu deixei vocês terem fome, mas eu alimentei vocês. Eu fiz isso para testar vocês, eu fiz para humilhar vocês, eu fiz para saber o que estava no coração de vocês, se vocês iriam guardar ou não os mandamentos do Senhor. Eu fiz isso para que você aprendesse, Israel, de uma vez por todas, que o homem não vive só de pão. O homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. A bênção de ter pão todos os dias poderia causar a falsa mentira, poderia internalizar a falsa mentira de que eu preciso de pão para viver. Como é, pastor? O senhor está... Como é que é? A gente não precisa, não? A gente precisa de toda palavra que procede da boca de Deus. É Deus que decreta o que eu preciso. E se eu preciso de pão, é dele que vem, não da força do meu braço. E é só na ausência disso, que eu compreendo essa verdade. A gente não sabe se os discípulos sabiam, se eles olharam para o céu e viram, rapaz, o senhor quer que a gente passe mesmo para o outro lado? Está vindo a tempestade ali. E a gente não precisa, pensar sobre isso, porque parece claro que Jesus sabia, ele que decide, é ele que lidera essa caminhada de um lado para o outro. É o Senhor que conduz os seus discípulos para essa tempestade. Lembro da história de Hudson Taylor, o fundador da Missões para o Interior da China. Trabalhou muito evangelizando os chineses, e ele estava andando com um missionário mais jovem, treinando o missionário para aquilo que iria acontecer. E aí o missionário estava bem perto de começar o seu ministério na China. Então ele disse assim, preste atenção. E aí sentou na mesa, junto com o missionário, pegou uma xícara de chá com o missionário e fez. E ao bater na mesa, o chá saiu do que estava dentro. O chá que estava dentro da xícara caiu do lado de fora. E ele disse assim, o jovem ficou sem entender o que estava acontecendo. Rapaz, o que está acontecendo aqui? Então ele respondeu, quando você iniciar o seu trabalho, você será esmurrado de muitas maneiras. E as dificuldades são como esses murros sobre a mesa. Lembrem-se, esses murrões na mesa trarão à tona o que você tem dentro de si, mas não vão colocar outras coisas, apenas remover ou tirar o que tem dentro para a parte de fora. As tormentas ou tempestades, como nós vimos aqui, às vezes de fato acontecem sem anúncio, sem aviso, de maneira repentina. Não sei se eles saíram lá vendo os milagres de Jesus, pensaram, rapaz, essa pode ser o nosso último tempo, vai vir uma tempestade e a gente vai acabar morrendo. Como ninguém pensa sobre isso.
A gente não pensa que amanhã a gente pode descobrir uma determinada doença, ninguém pensa que hoje à noite uma das pessoas que nós amamos pode falecer, ninguém pensa que hoje à noite ou amanhã a gente pode trabalhar, não vai ter mais o nosso emprego, ou que vão tomar alguma coisa, ninguém pensa nessas coisas, ninguém planeja. Tempestades e dificuldades vêm de sobreaviso, sem sobreaviso. O nosso Senhor, no entanto, controla todas as coisas. O Senhor, o Deus das tormentas, de fato, lidera os seus discípulos para lá. Eu sei que a vida é difícil para todo mundo, irmãos. Não importa se a pessoa adora uma pedra ou adora o Deus vivo e verdadeiro. A vida é difícil para todo mundo, foi o que Jesus falou. Mas eu acredito que a vida é mais difícil para aqueles que seguem Jesus. Essa é uma lição também que precisamos aprender a nos acostumar. Os discípulos de Jesus, tantas vezes, irmãos, principalmente nessa época moderna, acham que a vida deveria ser fácil. Na verdade, a vida é fácil. E vez por outra eu dou uma topada, e aí a vida fica difícil. Quando, na verdade, na história do cristianismo é exatamente o oposto. O padrão é a dificuldade, exatamente as palavras que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu vou dar a minha paz a você, ele diz, eu dou a minha paz a você, não dou como o mundo a dá, porque o mundo dá paz condicionado a tantas coisas, há um muro alto, há câmeras de segurança, há estabilidade financeira, há uma saúde legal, há uma boa dieta. A paz do mundo é isso, é construída por meio de uma série de controle de variáveis. Jesus diz, eu vou dar a minha paz a você, não dou como o mundo a dá, porque essa paz do mundo é canhenga, mentirosa. A paz que eu dou é uma paz que é o resultado de ter relacionamento com Deus resolvido por meu intermédio. Não é aquela paz de espírito fruto de meditação, mas ela é aquele status, condição de paz, que sim, afeta a maneira como eu penso e como eu sinto a verdade de um relacionamento correto com Deus, treinando o meu coração e a minha mente a estar em paz no meio da guerra. No meio da tormenta. Deveríamos estar acostumados à dificuldade. Com exceção do apóstolo João, todos os outros apóstolos foram assassinados. Mesmo João, embora tendo morrido de velhice, isso não lhe poupou o seu sofrimento. A gente encontra ele na ilha de Patmos por causa da confiança, da fé que ele tinha em Jesus Cristo. Ainda no século II, no ano 160, é Tertuliano que escreve, numa época em que o Coliseu se tornava já, o circo se tornava já normal, e os cristãos eram mortos, comidos por bestas feras, ao aplauso do pessoal, foi ele que escreveu, de cada 10 que matam aí, em cada sessão de circo, 200 se convertem lá, porque ninguém morre como cristão. Não era o livramento, não era o rompendo em fé, que hoje foi a última vez que a gente cantou. Não era Deus abrindo o mar, era o povo morrendo feliz, era o povo aguentando, era o povo vivendo para outra vida. Vão ter momentos em que Deus vai abrir o mar, mas essa não é a regra. O Deus das tormentas, Ele utiliza as tormentas, trabalha, fica junto no meio das tormentas, para o nosso bem. Deveremos lembrar disso. Foi Tertuliano que disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E eu não teria tempo de falar dos cristãos que morreram durante a época da Cortina de Ferro, Segunda Guerra Mundial, e todas as outras atrocidades que acontecem no mundo, e agora acontecem em vários lugares, no norte do Sudão. Essa é a regra. A regra é essa. E esses que sofreram porque estavam por causa de Cristo. Interessante, serve como ilustração. Os discípulos, para evitar a tempestade, era só ter desobedecido. Não, Senhor, vá lá, eu vou depois. Mas aqueles que padecem esse perigo de vida da tempestade são justamente aqueles que se encontram com Deus de toda a terra no barco.
Conta-se uma historieta do passado, uma das santas do século XVI, estava indo servir ao Senhor, de repente ela caiu de um jumento, e aí se lameou toda, se machucou, e disse: Senhor, agora? Como é que o Senhor deixa que isso aconteça agora? E aí ela ouviu uma voz do céu, Deus dizendo: é assim que eu trato os meus amigos. Então ela disse: se é assim que tratas os teus amigos, não me admira que tenha tão poucos. Os homens não estão acostumados, nem gostam de sofrer por causa de Cristo. Os mais próximos são aqueles que sofrem por aquilo que é importante. Olha a galeria dos heróis da fé, como é que termina, irmãos? Esses foram cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Olharam como que distante o cumprimento das promessas, e de longe as saudaram como aqueles que antecipam. Nós não estamos vivendo para cá. E qualquer mentira que o mundo tenha dito, o seu coração tudo é mentira. A gente tem que se acostumar a ter os pés no chão e o coração e a cabeça no céu, e a compreender o que Deus está fazendo no meio da tormenta. A próxima vez que vier uma dificuldade na sua vida, não coloque a culpa no cão. Pode ter sido o seu Senhor, que quer a sua atenção. Esse Senhor, no entanto, não é sádico. Como eu sei, Ele me entregou o seu Filho. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E a resposta é: sim. É só que Ele tem razões muito maiores do que o meu bem-estar, muito maiores, muito mais importantes do que o que eu construo, o que eu consigo angariar ao longo da minha vida, muito mais importantes do que a minha sensação de felicidade. Eu não vejo isso, mas Ele vê. E porque me ama e tem direitos sobre minha vida, Ele vem e faz com que essas coisas aconteçam. Me coloco no meio da tormenta, para me ensinarem lições que a eternidade, que na eternidade eu não vou precisar aprender. É o Senhor então que lidera o povo, no versículo 22, vamos até o outro lado. O Senhor sabe o que está fazendo. Os discípulos talvez foram pegos de surpresa, mas o Senhor, o Deus das tormentas, lidera o povo para o meio da tempestade. No verso 23 a gente vê o Senhor da bonança está com eles na tormenta. Versículo 23, enquanto navegavam, ele adormeceu. É muito interessante. Marcos vai dizer que Jesus foi para a proa, lá para o canto, e adormeceu com o travesseiro. Agora, por quê? Se a gente olhar o capítulo anterior, Jesus está trabalhando o dia inteiro. Capítulo 4 de Marcos, que conta aquela história, Jesus está trabalhando o dia inteiro, ensinando o dia inteiro. Talvez você pode pensar que ensinar não custa nada, né? Talvez. Mas para mim, me cansa muito mais ensinar e pregar do que passar um dia virando traço de massa. Aí você vai dizer: pastor, duvido. Pô, vamos trocar. Jesus passou o dia inteiro pregando, e aí ele está cansado, chega lá, ele vai dormir. Eu fico imaginando a tempestade surgindo, e os discípulos olharam para a tempestade e para Jesus. Jesus descansando. Eu fico imaginando o que eles pensaram sobre isso. O que tinha acontecido antes disso? Eles já tinham observado Jesus curando, Jesus ressuscitando o filho da viúva, lembram? Jesus multiplicando pães e peixes. Eles já têm uma ideia de quem é esse Jesus, que está com um barco talvez de 12 metros, ali pertinho de Jesus. Mas no barco, estranho, eles parecem estar sozinhos. Jesus está lá, mas parece que não está acessível, ou ele não está antenado, ele parece que não sabe o que está acontecendo, perigos arrodeando, perigos de morte. Jesus parece que está dormindo. O contraste é gigantesco, e eu acho que o contraste, mais uma vez, é planejado. O Senhor da bonança está com eles na tormenta, e isso é fato independente da minha percepção da realidade.
Oh, meus irmãos, eu queria que a gente lembrasse, queria que vocês aprendessem, muito embora eu sei que talvez vocês só aprendam quando isso acontecer. Algumas vezes, não por fato, mas por sensação, os nossos sentidos não darão conta do que Deus está fazendo. Deus parece que não responde, pelo menos não como a gente quer. Deus parece que está dormindo. Foi essa a impressão que os discípulos tiveram em Marcos capítulo 4, quando eles acordam Jesus, é isso que eles estavam sentindo. Eles dizem: Senhor, não te importa que pereçamos? O Senhor não está vendo o que é que está acontecendo? Não, estou perdendo isso, aquilo dali não está dando certo. Estou passando por essa dificuldade, estou com essa doença, ou estou pedindo por aquilo, planejando aquilo outro. Parece que o Senhor não está escutando, quanto mais eu oro. Essa é uma lição que nós precisamos aprender também. E se você não tem passado sobre isso, e é um crente em Jesus Cristo, é provável que você passe um dia. Você precisa aprender a bem-aventurança de fazer o que é a vontade de Deus, independente do que você sente, independente do que você vê. Salmo 13, o salmista clama ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando estarás com o rosto virado para o céu eternamente? Até quando? Até quando eu vou chorar de noite e o Senhor não vai escutar? Até quando? Até quando os meus inimigos rirão de mim? Até quando eu vou para a igreja procurar fazer a tua vontade? Até quando o Senhor não vai escutar o pedido que eu tenho feito a respeito de um relacionamento, de um marido ou de um esposo? Eu acho que eu poderia caminhar junto, de uma boa promoção no trabalho, para que eu glorificasse ao Senhor por meio dos recursos, aquela luta para ter uma saúde melhor, então eu poderia glorificar ao Senhor com a minha energia, meu marido, meu pai, minha mãe, meu avô, meu filho, minha filha. Até quando o Senhor não vai escutar? E nessas horas o que a gente precisa lembrar, na equação, é o que nós sabemos a respeito de Deus, ao invés do que nós gostaríamos de saber a respeito do seu plano. Na equação, é para nós lembrarmos o que nós sabemos a respeito de Deus, ao invés de concentrarmos a atenção no X, no Y da equação. Isso é o que nós gostaríamos de saber sobre o plano de Deus. O propósito aqui desse milagre é revelar quem é o Senhor, sua autoridade sobre todas as coisas, mas olhando também as várias aplicações que nós podemos ver aqui na vida dos próprios discípulos. Os discípulos estão num treinamento, aprendendo que o Senhor da bonança está com eles no meio da tormenta. O Senhor está lá, mesmo quando não parece estar presente. Ele não estava ausente, não estava distante, estava em silêncio. Eu lembro de um irmão pedreiro pentecostal, que todas as vezes que ele estava trabalhando para nós, todas as vezes que eu ia lá, ele dizia: pastor, me dê uma palavra. Me dê uma palavra do alto. Me dê uma palavra do alto. E aí, tá. Aí eu voltava, e é para ver na hora do almoço: pastor, me dê uma palavra. Aí teve uma hora eu disse: rapaz. Aí ele disse: pastor, me deu uma palavra. Eu olhei para ele por 1 minuto. E foi embora. Pastor, o que o senhor fez? Você tem que aprender a ouvir quando Deus está em silêncio. Você não precisa de mais ou novas informações. O que você sabe sobre Deus, as informações que você tem sobre Deus precisam ser suficientes, porque algumas vezes Deus vai parecer estar em silêncio, não inativo, nunca, não participante, não presente, porque Ele prometeu estar, mas em silêncio. E aqueles que já passaram por isso na vida, sabem que essa é uma das lições muito difíceis de aprender. Porque o que nós compreendemos com isso é como se Deus não se importasse, que é exatamente o que os discípulos pensaram. E isso não é verdade.
Silêncio não diz o interesse de Deus por nós. Romanos capítulo 13, ou Hebreus 13, 5 diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, nós já recitamos: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica. O Senhor decidiu por graça estar do nosso lado, mesmo que a sensação seja contrária. Eu não estou dizendo para você que vive em pecado, desrespeitando a lei de Deus, achando que está tudo no final vai estar tudo certo. Se você ainda não reconheceu os seus pecados, está fugindo de Deus, tema. O justo juiz de toda a terra, que tudo vê, tem uma ira guardada para você, que não confiou em Jesus. Mas estou falando para discípulos aqui, como nós vemos, que acompanharam o seu Senhor. Vão para o outro lado, na hora. E aí o Senhor guia, lidera eles para o meio da tormenta. E lá está, em silêncio, dormindo. O Senhor das tormentas também é o Senhor da bonança. Eles acordam, verso 24, chegando a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo... Eu fico imaginando o mestre deitado, dormindo, e olha como eles acordam o Senhor. Mestre, mestre, estamos perecendo. Eu fiquei pensando, estamos perecendo. Eles podem ter pensado assim: estamos perecendo. O Senhor está aqui no barco, minha preocupação é com o Senhor, é com a sua integridade física. Porque o Senhor está dormindo, não sabe o que está acontecendo aqui ao redor. Então, estou lhe acordando, porque o importante para mim é que o Senhor, se a gente virasse, só a gente morresse, não teria problema, mas estou preocupado contigo. Me parece mais que eles estão dizendo: Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa aqui, que a gente está morrendo. Se o Senhor é Messias, se o Senhor vai restaurar todas as coisas, se o Senhor vai dar um jeito para que as serpentes brinquem com os meninos do futuro, que o Senhor um dia vai reinar, colocando os seus pés, né, e o monte das oliveiras se rachando, tudo isso está muito claro. Eu quero saber se eu vou chegar do outro lado. Estamos perecendo aqui. As aflições fazem isso. As aflições têm a tendência a revelar o quanto de concentração em nós mesmos nós temos. Aquela autopreservação que acontece na tormenta. E a gente já viu isso, eu já contei para vocês. Eu achava que estava curado disso, até que peguei um mototáxi como garupeiro, e o mototaxista caiu, bateu no ar. Eu peguei o mototaxista, voltei aqui e caí em cima dele. Eu ri na primeira dia, mas nas 2 semanas seguintes eu vi como mal era o meu coração. Eu nem pensei, vou quebrar esse camarada desde que eu fique bem. São os discípulos aqui. Senhor, a gente está perecendo, faz alguma coisa aí? Fique dormindo não? O Senhor não se importa não o que está acontecendo aqui? Ela revela a visão incorreta que nós temos sobre os problemas, revela a visão incorreta que nós temos sobre nós mesmos, e revela a visão incorreta que nós temos sobre o Senhor. A tormenta, ela ajuda-nos a balizar todas as nossas percepções ao redor de tudo. No meio da dificuldade, o que a gente mais quer? Isso revela o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, merecimento. O que eu tenho que conquistar, se eu sou bom, o que eu mereço. Revela a respeito dos próprios problemas. Eles estavam com perigo de virar, mas não é tão distante. O mestre estava no barco, eles eram pescadores profissionais. E também revela uma distorção a respeito do Senhor. Eles estão com o Senhor que havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Que há poucos dias, sem saber quem era a mulher, encontrando com ela na porta da cidade, havia dito: levanta-te, e o morto havia obedecido.
Este que havia liberto tantos demônios, curado a sogra de Pedro, este. Agora, é como se eles não conhecessem Jesus. É muito triste quando a aflição vem sobre nossas vidas, quando Deus nos dirige à tormenta e a gente se porta como um descrente. Todas as verdades, todos os versículos, todos os cânticos, todas as orações, toda aquela gratidão nutrida ao longo da vida se perde. Eu quero salvar a minha pele. Eu quero sair desse negócio. Eu quero que Deus me dê uma razão. Eu quero que Ele se apresente e me diga por que Ele tem que me tratar dessa maneira. As aflições demonstram isso. Tem este poder de revelar as distorções das nossas percepções. O Senhor, no entanto, se levanta, Jesus repreende o vento e a fúria do mar. A combinação das duas coisas demonstra que de fato era uma tempestade ou uma tormenta, não era simplesmente um vento forte. Tudo cessou e ficou bem calmo. Jesus não ora como os profetas do passado. Elias orou com instância 7 vezes para que voltasse, para que a chuva viesse sobre a terra de Israel. É isso que Tiago diz, que ele clamou para que chovesse com instância, pelo menos 7 vezes. Jesus simplesmente diz ao vento o que ele deveria fazer. Ele repreende a fúria do mar. Ele não inicia um mantra, ele não entra no espírito, sapateia no mistério, ele não abre o terceiro olho, não se prepara, não ensaia, não repete absolutamente nada. O texto de Marcos e de Mateus diz simplesmente que ele levanta a mão e diz: ei, acalma-te, emudece. É um tsunami vindo diante dele, e ele diz: não, pare. Essa tempestade que está drenando a energia a ponto desse pessoal desesperado da vida e achar que vai morrer mesmo, Jesus, com uma palavra, sem ensaio, sem mantra, sem concentração, sem oração, ele não pede ao Pai, ele ordena como o Criador e a criação lhe obedece. Acalma-te, emudece. Que grande Deus nós temos. Esse Jesus que guiou, é esse Jesus que é o Senhor da tormenta, também é o Senhor da bonança. E Ele deseja que a gente confie nele no meio da tormenta. A reprimenda de Jesus é triste, mas verdadeira. Ele resolve o problema e vira para os seus discípulos e diz: vocês não têm fé? A pergunta é retórica, e Jesus não está dizendo que esses discípulos não têm fé. Na verdade, daqui a poucos dias, Pedro vai dizer que eles têm uma consciência de que Jesus é o Filho de Deus. Eles têm caminhado com Jesus porque têm alguma crença na identidade de Jesus, quem é o seu mestre, esse rabino. A pergunta de Jesus não é se eles têm fé. Parece que a pergunta é mais: como vocês não se utilizam da fé que vocês dizem ter no momento em que fé poderia ser utilizada para o benefício de vocês? Vocês não acham que eu poderia resolver isso? Não é que eles não têm fé em si mesmos, que eles poderiam resolver as coisas, é que eles ignoraram que no meio da tormenta, o Deus da tormenta que havia guiado estava com eles e agora era a única solução que eles tinham para resolver. Talvez os discípulos pudessem perguntar: não, pastor, peraí, a gente não foi falar com o senhor, mas a maneira como eles foram em desespero foi sem fé. É por isso que Jesus os repreende. Vocês não têm fé. É como alguém que, com o guarda-chuva na mão, caminha para a chuva e reclama porque vai se molhar. Vocês agem como se não tivessem fé, vocês não utilizam a fé que vocês têm em mim. E eu acho que essa é uma acusação que talvez Jesus faria conosco. É provável que alguns aqui saibam sobre Jesus,
Se você vê o convidado de alguém ou não nasceu do alto, eu quero me dirigir a você. O Senhor fez o mundo em 6 dias pelo poder da sua palavra. O homem pecou e com ele todos nós. Você é um pecador, você é uma pecadora, assim como eu. Você sabe que não faz todas as coisas de maneira perfeita. Você é melhor do que eu, mas o que você faz não traz você para perto de Deus. Você está em perigo. A tormenta que nós vemos aqui, dos elementos da natureza debaixo do controle de Deus, não se equipara com o julgamento eterno daqueles que caminham achando que são bons, perecendo no inferno. Você está em grande risco. A sua única solução é se arrepender dos seus pecados hoje. É permitir que o Senhor lhe perdoe os seus pecados. Você nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Essa é a sua única solução. E você vai dizer: não, mas eu tenho feito isso. Me prove. Não, mas eu tenho feito isso, eu tenho Jesus, eu sempre tive Jesus, eu nasci com Jesus, eu ando com Jesus, esse pessoal, eu peco com Jesus, eu olho para a mulher dos outros com Jesus, eu fumo com Jesus, eu bebo com Jesus, eu minto com Jesus, É assim? O Senhor tem misericórdia, porque teve misericórdia de mim. O Senhor deseja salvar os pecadores. Mas a nós, irmãos, nós que dizemos que seguimos Jesus, nós temos fé. Quando Deus resolve não abrir o mar, quando nós oramos por algo por anos, quando os nossos sonhos se frustram, quando o Senhor não nos dá o que nós ansiamos, desejamos, quando o Senhor tira, na verdade, quando o Senhor tira aqueles que amamos, quando o Senhor, por misericórdia, não em ira, mas em amor, nos machuca, temos fé? Quando Deus das tormentas nos permite, nos guia passarmos pelas aflições, para revelar o seu grande poder e a nossa necessidade dele, nós temos fé? No mundo de psicologias e de todas as autoajudas que existem, nós ficamos com o que Deus diz em sua palavra. Nós precisamos de Cristo. Fé não em nós. Fé não na igreja. Fé não no último que disse qualquer coisa. Fé em Jesus. E em Jesus somente. O texto termina: esses homens ficaram possuídos de temor e admiração e diziam uns aos outros: quem é este que manda nos ventos e nas ondas? Ele obedece. Veja que não é que ele manda nas ondas, porque qualquer pessoa fora de si pode chegar no mar e dizer: ei, derruba, ei, se abre. O que espantou esses homens é que Jesus ordenou, e o vento e o mar obedeceu. Se a criação com a sua fúria obedece o Senhor, você quer peitá-lo? Acha que vai conseguir vencer? Você vai dar apenas murro em ponta de faca, só vai lhe trazer dor. O nosso Senhor Jesus é este Deus grandioso, e a pergunta que foi feita carece de uma resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus, o Filho perfeito de Deus, Deus de Deus, Deus entre os homens. Ele é Jesus, filho de Maria, filho de José, filho de Deus, Criador de todas as coisas, sustentador da vida, aquele por meio de quem e para quem todas as coisas existem. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, para em todas as coisas ter a primazia. Este é Jesus, o Deus que adoramos. Amém? Vamos orar. Senhor, para ti somente, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade.
Mas o Senhor merece toda a glória. Ajuda-nos a lembrar disso, quando o Senhor tirar as coisas que nós amamos. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira. Louvado seja o teu nome para sempre. Tem misericórdia de nós e nos mostra no meio do sofrimento quem é o Senhor. Ensina-nos, Senhor, sobre as tuas perfeições e a perfeição do teu plano. Consola-nos, Senhor, no meio da tormenta. Revela o teu grande poder ao teu povo, para que o teu povo se agarre a ti, mesmo quando o vento for contrário. Nós confiamos no Senhor e declaramos que nós vamos viver para Jesus, por causa dele, mesmo no meio da tormenta. Que o Senhor, Deus das tormentas, continue sendo nosso Deus, no mar e na vida, em nome de Cristo. Amém.